Olá a todos, vamos para o nosso estudo sobre masculinidade bíblica, sexualidade em Hebreus. Nós chegamos na carta de Hebreus, uma carta misteriosa, ninguém sabe quem escreveu, mas que tem informações muito legais, muito importantes. Capítulo 2, por exemplo, do versículo de 1 a 4 diz assim: Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Nesse texto a gente tem o seguinte, o apóstolo, seja qual for, está nos falando sobre levar a sério as informações recebidas, levar a sério a revelação, levar a sério essas verdades ouvidas para não nos desviarmos delas. Ele fala que essa palavra foi transmitida de forma sobrenatural e que é uma palavra que tem consequências. A forma como nós encaramos essa palavra, como nós respondemos a ela, tem consequências. Então, eu quero começar por esse texto, mesmo que ele não seja tão diretamente ligado às questões de sexualidade e de masculinidade, porque o que nós vamos ler daqui para frente deve ser encarado dessa forma. Houve um sacrifício de salvação em Jesus, ele morreu numa cruz por cada um de nós. Então, cabe a nós levar essas informações sobre masculinidade, sobre sexualidade a sério. Nós não podemos negligenciar essas informações, porque é uma revelação do próprio Deus. E Ele não brinca com isso. Então, nós também não devemos ser indiferentes a isso. E aí, na carta aos Hebreus, ele vai falar muito sobre Jesus como nosso sumo sacerdote, sobre o sacrifício de Jesus na cruz como um sacrifício perfeito. E aí lá pelo capítulo 10, a gente tem, geralmente nos finais das cartas, que a gente tem a aplicação dos ensinos que foram trazidos nas cartas. Então no capítulo 10, por exemplo, no versículo 19, ele diz assim, Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então aqui é uma vida cristã sincera, com a certeza do Evangelho, da mensagem de salvação, que leva a essa purificação. Uma mente pura, um corpo puro. Então aqui ele está mostrando para a gente como que deve ser vivido esse Evangelho, essa nova religião, tendo Jesus como sumo sacerdote e o sacrifício dele como expiação completa. Agora, então, cada um de nós zela por viver em sintonia com essa informação, uma vida que ecoa aquilo que a gente crê. Então isso é muito importante e tem tudo a ver com pureza, com santidade. Do versículo 24 ao 31, ele diz assim, como eu disse, nos consideramos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectativa horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto maior severo castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse:
a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eis aqui um texto que as pessoas evitam, né? Esse texto é muito bonito, ele fala sobre viver essa vida de amor, de boas obras, que valoriza a comunhão entre os irmãos, um estimulando ao outro a ter esse convívio santo, esse convívio sagrado, para um bom exercício de santidade. E aí ele fala que isso é o contrário de viver uma vida de pecado. Aqui o contraste é exatamente esse, comunhão e condenação. Eu vivo em comunhão como igreja, em santidade, em amor, ou eu vivo condenado, escravo do pecado e indo para o inferno porque eu fiz pouco caso do sacrifício de Jesus. Então, como que eu vivo? Né? Minha conduta mostra que tipo de atitude para com o sacrifício dele. E aí, no capítulo 12, a gente tem o 11, que é um capítulo conhecido sobre exemplos de fé, mas no 12 ele diz o seguinte, que é muito importante para nós aqui também. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, da vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção, que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? E aí ele ainda alerta no versículo 8, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. E aí ele vai dando um exemplo de que na própria criação da gente, os nossos pais nos corrigiam por amor. Então, nesse 12 a gente tem duas informações importantes. A primeira é, lutem contra o pecado a ponto de ir até as últimas consequências. Lutem de verdade. Ele fala, olha, lutem até sangrar, né? Sejam santos, levem isso a sério, muito a sério. Lutem muito contra o pecado. E aí depois ele vai falar assim, e outra, Deus está com vocês nessa situação e vai corrigir porque Ele ama. Então quem é corrigido por Deus deve ser grato a Deus pelo peso na consciência, pelo sentimento de tristeza em função do pecado, tudo isso porque vem de Deus e é a disciplina dele para nos afastar do pecado, daquilo que quer nos destruir. Então olha que ação maravilhosa de Deus, né? A correção dele por amor. Então tudo isso tem a ver com essa batalha espiritual que a gente enfrenta contra a imoralidade, né? A gente deve levar a sério a palavra de Deus, deve ter essa sinceridade de fé que nos leva à purificação. Devemos lutar contra o pecado, sendo corrigidos por Deus e gratos por essa correção. E o capítulo 13, versículo de 1 a 6 diz assim, seja constante o amor fraternal, não negligencies a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre vós seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmamos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Então aqui ele fecha essa carta falando o seguinte, vivam uma vida santa no casamento. Fuja de toda impureza, de todo adultério. Né? Ele está falando que isso é honroso, isso é digno de honra, né? Isso é elogiável. Então nós temos um padrão aqui.
E até o versículo 5, quando ele fala que a nossa vida seja sem avareza, mas contentes com o que temos, também tem tudo a ver com esse combate a um padrão de imoralidade, de cobiça sem fim, que quer sempre mais, sempre mais. Então, esses textos todos, eles falam dessa batalha contra o pecado. Apenas esse 13 e o do capítulo 12 é que fazem uma menção direta a esta questão de pureza e de questões de sexualidade, né? A santidade no casamento, leito sem mácula, né? Quer dizer, não manchar o seu leito, sua aliança com a sua esposa, né? A cama, o ato sexual como um lugar sagrado. Não manchar isso, mas valorizar isso, honrar isso. Então esse é o nosso padrão, esse é o nosso alvo, essa é a nossa meta. É levar Deus a sério, saber que o que eu creio tem consequências, pode transformar a minha vida. Deus quer me corrigir, me aperfeiçoar, e eu devo então estar em comunhão com os irmãos, levando uma vida de santidade e não deixando nada corromper minha sexualidade. Se eu sou casado, nada que corrompa meu casamento, por exemplo. Então é isso que a gente encontra em Hebreus, né? Hebreus vira aqui uma carta entre as cartas pastorais e as cartas nomeadas de alguns apóstolos. E a gente então fica com essa reflexão para essa semana. Semana que vem a gente entra nas cartas então de Tiago, Pedro e João, para ver mais um pouquinho sobre o que a gente encontra aí sobre sexualidade e masculinidade bíblica. Que Deus abençoe a todos.